Estamos aqui com o Cláudio Shizu Furukawa. Bom dia, Cláudio. Bom dia. O Shizu, arquiteto e urbanista formado pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, com estágio em Hiroshima, no Japão, na área de projetos de arquitetura e desenho, maquetes, estudo do Feng Shui e vários aspectos da cultura japonesa. Ainda em Hiroshima, atuou como tradutor. É preletor da Seishonoye e membro da diretoria do Grupo Sansei Cultural e Beneficente de Londrina, no Paraná. O Shizu vai nos falar sobre a influência da cultura japonesa, olha que legal, e do Feng Shui chinês na arquitetura e também na vida cotidiana. Bom dia a todos, muito obrigado. Como fui apresentado, eu sou arquiteto formado aqui na cidade de Londrina, onde eu moro atualmente. Eu sempre gostei do estilo de arquitetura voltada ao respeito e à harmonia com a natureza e a criação de projetos que causem o menor impacto possível no meio ambiente, tentando utilizar, na medida do possível, a topografia natural do terreno, o caimento natural do terreno, a melhor incidência solar e a melhor ventilação natural, de preferência. Por isso, meu grande ídolo na arquitetura é o arquiteto americano Frank Lloyd Wright. E esse arquiteto, Frank Lloyd Wright, ele é o precursor da arquitetura orgânica, ou seja, na ideia dele, a construção deveria assim, parecer brotar do chão, ela deveria estar totalmente inserida e integrada ao ambiente onde ela se encontra, utilizando de preferência pedras e materiais produzidos no próprio local. Então, por isso que ele diz, é como se a arquitetura brotasse do solo. Então, ela não agride o ambiente, ela não fica assim destacada do ambiente, ela se integra totalmente ao ambiente. E uma outra arquitetura que assim pensa da mesma forma é a arquitetura japonesa. Então, eu sempre tive muita admiração por essas duas formas de arquitetura. Então, eu vou compartilhar aqui só para vocês saberem quem que é uma obra desse arquiteto chamado Frank Lloyd Wright. Essa é a Casa da Cascata, uma das obras mais famosas desse arquiteto. Então, observem como a casa ela parece assim, tá totalmente integrada no meio ambiente. E então, desde criança, eu sempre tive o sonho de ir conhecer o Japão e estudar lá, porque é a terra dos meus ancestrais. Inclusive, a Celina vai falar sobre a ancestralidade, né? E depois de adulto, estudar essa arquitetura que eu sempre admirei. E assim que eu me formei aqui, eu tive a oportunidade de ir lá para Hiroshima para estudar e depois eu trabalhei na área da arquitetura mesmo durante, no total de 5 anos. Chegando lá, assim, o que mais me impressionou foi a harmonia que existe entre a arquitetura tradicional e a arquitetura moderna e também a integração. Então, o que chamou muito a atenção foi essa integração entre a arquitetura e a natureza. Estão vendo essa foto de uma ponte num parque japonês. E eu olhava aquilo e pensava assim, que integração é essa? Esse vermelho está totalmente assim, dissonante, destoando do verde da natureza, do azul do céu. Não conseguia entender onde que estava essa harmonia. Aí, isso aqui é uma foto tirada mais ou menos no final do verão, mais ou menos tal, né? E quando chegou o outono, olha o que aconteceu. As folhas, elas ficam vermelhas lá por causa do tipo de planta e também do clima, né? Lá em Curitiba tem uma rua que as árvores ficam totalmente amarelas nessa época. Então, isso é integração com a natureza, mesmo que seja assim uma coisa bem momentânea, somente em algumas poucas semanas do outono é que elas ficam desse jeito e acaba se integrando a ponte, a arquitetura com a própria natureza. É que eu entendi como que a arquitetura japonesa
japonesa, a cultura japonesa, ela é muito, assim, delicada, muito sensível em relação a isso. Não é aquela preservação da natureza, assim, forte, que todo mundo enxerga. É uma coisa muito, muito íntima, muito intrínseca, assim, muito discreta também. Tá? E no escritório onde eu fiz o estágio, depois eu comecei a trabalhar como arquiteto também, sempre chegavam clientes, né, que pediam que os projetos fossem baseados no Feng Shui. E na época que eu fui para lá, foi em 91, isso era meio novidade aqui no mundo ocidental. Eu próprio tinha ouvido falar muito pouco sobre isso quando eu morava aqui no Brasil. E pelo pouco que eu tinha lido, na época, não tinha despertado muito interesse, não. Mas, tá, vamos falar agora sobre o Feng Shui, isso que eu estou falando aqui agora. Eu acredito que a maior parte do público que está presente aqui hoje, Feng Shui não é novidade, né? Mas vou fazer um resumo bem rapidinho do que é isso. Feng Shui é uma das 5 artes da metafísica chinesa, classificada como fisiognomia, observação das aparências através das fórmulas e cálculos. Tá? E a prática do Feng Shui, ela prega principalmente a harmonia entre o ser humano e a natureza. Ela discute a arquitetura em termos de forças invisíveis, de energias, na verdade, né, que unem o universo, a Terra, a humanidade. E, historicamente, o Feng Shui era utilizado para orientar a construção de edifícios e residências, o que é feito até hoje. Então, através do posicionamento, por exemplo, da sala de estar, do banheiro, da cozinha e tal, então a gente consegue analisar se esse ambiente ele tem um fluxo de energia que é chamado de Qi, né, de uma forma harmoniosa ou se ela tem algum problema de algum acúmulo de energias negativas em alguns pontos. Tá? Então, o Feng Shui, voltando o slide aqui, ele é formado de 2 ideogramas chineses. Né? O Feng, que por isso, esses 2 ideogramas aqui, que vocês devem estar vendo, né? O primeiro ideograma, ele pronuncia-se Feng, tem várias formas de pronunciar dependendo da região da China, mas aqui a gente está usando o termo Feng, que significa vento. E o segundo ideograma, Shui, água. Esse nome Feng Shui, ele vem de um poema chinês que diz assim: onde o vento é suave e o sol é quente, a água clara e a vegetação viçosa. Então, daqui eles tiraram o vento e a água. Mas eu achei engraçado, porque, na verdade, o elemento mais importante para mim, dentro do pouco que eu estudei sobre o Feng Shui, é o sol. Eu acho que deveria ter o sol aqui, vento, sol e água. Não, mas tudo bem, isso aqui é uma coisa bem antiga, deixa para lá, não é isso que é o importante, tá? Então, o que significa isso? Que através da observação da natureza é que nós vamos fazer com que o ambiente se torne o quê? Fique com boas energias ou não. Tá? E vivendo no Japão, eu vi o quanto na cultura, vivendo no Japão, nesses 5 anos que eu morei no Japão, eu vi o quanto a cultura japonesa, o cotidiano japonês é baseado no Feng Shui ou na observação da natureza. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar naquele jardim de pedras que é super famoso, é do templo Ryuan que chama o templo, né? Eu vou colocar até aqui a foto desse jardim. E em arquitetura, no curso de arquitetura, a gente estudava muito esse jardim e tal. Aqui uma imagem, aqui uma outra imagem desse jardim. E eu não conseguia entender qual que era o tchan desse jardim. Eu achava ele bonito, claro, né? Todo mundo acha bonito, todo mundo quer ter um jardinzinho de pedra, tem aquela caixinha de areia que você põe uma pedrinha e fica fazendo as ondinhas em volta e tal, né? E eu ficava muito intrigado, porque pensava só eu que acho que não conseguia entender qual que é
por que esse jardim é tão importante. Então, quando eu estava estudando lá, eu fui para Kyoto para conhecer esse jardim e eu tinha um objetivo. Eu queria entender totalmente o segredo da fama desse jardim aí, que para mim era simplesmente um amontoado de pedras, né? Aí, é um templo budista, muito famoso, tem muitos turistas, a gente fica em filas lá para entrar, a gente andando, tirando foto, conversando lá e tal, né? Aí eu falei assim, tá, agora eu peguei, sentei nesse deck aí, tal, né? E fiquei observando as pedras brancas. Sabia que essas pedras brancas, elas representavam as ondas do mar. E tinha as rochas lá, né? Três montes de rochas de um lado e algumas do outro lado e tal. E essas rochas assim, também me explicaram que elas simbolizavam as ilhas. E isso aí praticamente é uma foto de uma região do lado do mar do Japão, né? E lá no fundo, no terreno vizinho, tem essas árvores aí imensas, né? Aí tá, eu peguei e sentei. E ficava lá ouvindo o pessoal andando, falando alto e tal, e não conseguia me concentrar, né? Aí começou a ventar um pouquinho, bem de leve. E o vento começou a bater nas folhas das árvores do terreno vizinho a esse jardim, a esse templo. Aí, com o tempo, eu falei, e foi ventando, ventando, ventando e tal. E mais, esse som do vento batendo nas folhas começou a me parecer como se fossem o som das águas do mar, tipo as ondas do mar. Na hora que eu senti isso, parece que o mundo parou de girar, parece que meu coração parou de bater, parece que eu parei de respirar. Eu já não via mais nada, não via mais pessoas ao meu redor, não via mais ninguém falando, não via mais passos, não via mais flashes, barulho de câmera. Ouvia o barulho do mar lá. E a hora que eu comecei a sentir o barulho do mar, parecia que aquelas pedras brancas, elas começaram a se mexer como se fossem as ondas do mar. E quando as pedras começaram a se mexer como se fossem as ondas do mar, aquelas rochas que representavam as ilhas passaram a ser ilhas, com as pedras batendo nas ilhas e formando aquela paisagem linda, como se a gente estivesse realmente na beira do mar. Gente, isso foi um momento assim incrível, foi um despertar gigantesco que eu tive naquele momento. Eu não conseguia parar de olhar para aquele jardim, que ele não parava de se movimentar na minha frente, né? Então, aí que eu entendi, o ser humano, as obras, as construções, as edificações, não são elementos isolados um do outro, não são isolados do universo, a gente faz parte de um todo. Se vocês veem, as árvores que fazem parte do vizinho é que me deram todo esse despertar. Então, na arquitetura também, nós temos que pensar dessa forma. Não é a minha arquitetura, não é a minha casa, não é o meu escritório ou do meu cliente que vai fazer, vai ser lindo. Ele faz parte de todo o universo. No Feng Shui, usa-se muito o Bagua. Vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar do Bagua, né? Ele é um elemento oitavado lá, em que é dividido em 8 partes aqui, em que ele tem, assim, o Gua do sucesso, do relacionamento, da criatividade, dos amigos, do trabalho, da carreira, tem da prosperidade, tem da família, relacionamentos assim e tal, né? E lá no Japão, tem várias formas de colocar esse Bagua em cima do projeto para você fazer a análise das energias do teu projeto. E lá no Japão funcionava bem, porque eles pegam e colocam isso aí de acordo com o norte, né? Quando pegava a bússola, a gente tinha que colocar de acordo com o norte, a gente direcionava o norte no norte e pronto, e fazia a leitura. E funcionava muito bem. Tem escolas de estudos do Bagua que eles utilizam de forma um pouco diferente, eles colocam o Gua da carreira onde é a porta de entrada ou dentro na parte do ambiente. Tudo bem. Aí, quando eu voltei para o Brasil, quis continuar usando, só que no Brasil, de repente, as coisas não funcionavam bem.
Por quê? Porque, ó, notem que, além da cor, do elemento, do formato, por exemplo, tá o elemento fogo, a cor vermelha, tal, igual do sucesso, tem as coordenadas, né? No sul, norte, leste, oeste. No Japão, como todo lugar do mundo, o sol nasce no leste e se põe no oeste. Mas, no inverno, ou durante a maior parte do dia, o sol lá, ele passa pelo norte, pelo sul, aliás. Os melhores apartamentos, as melhores casas lá, têm face voltada para o sul. Contrário do que é aqui no Brasil, no hemisfério sul. Os apartamentos, as casas mais valorizadas são as que são voltadas para leste ou para norte. Né? E não entendia, não dava certo. Por que no sul, que para a gente a face mais fria, é o elemento fogo? Então, aí comecei a pesquisar na internet e vi que tem pessoas que estudam o Feng Shui, lógico, o Feng Shui adequado ao hemisfério sul. Então, eles pegaram e viraram esse Bagua de acordo com a observação da natureza. Por quê? O sol nascendo no leste aqui pra gente, passando pelo norte, aqui iluminando e se pondo no oeste, o norte tem que ser o elemento fogo, o sul é o elemento água. Aí as coisas começaram a se encaixar melhor. A posição do banheiro, então, ele sempre ficava perto desse elemento água. E não, pelo outro Bagua, o banheiro ficava na parte mais nobre da casa, mas na parte onde a gente tinha maior incidência de sol, aqui no hemisfério sul, né? Então, a partir desse entendimento e do estudo desse Bagua adequado, do Feng Shui adequado ao hemisfério sul, é que eu realmente comecei a gostar cada vez mais dessa teoria e também aplicar na vida, porque ela não é uma teoria simplesmente esotérica, ela é baseada completamente na observação da natureza, como toda a cultura japonesa. Muito obrigado. Pergunta: quais as maiores dificuldades para se aplicar uma arquitetura sustentável em harmonia com a natureza aqui no Brasil? A maior dificuldade é que é uma arquitetura ainda muito cara. Os materiais são muito caros ainda, né? A madeira reflorestada é muito cara. A madeira no Brasil é muito cara, apesar de a gente ter muita madeira. E também culturalmente a gente tem a mania de achar que pedra chique, granito chique é granito importado. Né? Então a gente tem um pouco de resistência dos clientes em utilizar uma pedra do próprio local aqui, uma pedra, eu moro no Paraná, então uma pedra produzida, tirada, extraída aqui do Paraná, assim como o Frank Lloyd Wright disse, né? Então essa é a maior dificuldade. Muito obrigado, Cláudio.